Mayra, ok. Agora estamos gravando, né? Você conseguiu, Andy, fazer a Já, gravação? estamos gravando. Então, bom dia, sejam bem-vindos à segunda edição do Encontro de Artes Visuais da Unicamp. Esse é um evento que ele foi criado no ano passado, no 2021, por um grupo de alunos do programa de pós-graduação que respondeu à urgência de se estabelecer um encontro anual direcionado à divulgação científica de pesquisas nos campos da história, teoria e crítica de arte e da prática artística, isso com o intuito de promover um espaço de discussão, de reflexão e integração a partir de apresentações de pesquisas discentes acadêmicas na Unicamp em desenvolvimento ou concluídas. Meu nome é Angelinho, sou doutoranda no Instituto de Artes e obrigada por estarem conosco. Aí eu vou aproveitar essa oportunidade para convidá-los a acessar a programação do encontro no site do EAD, que se encontra lá no Instagram, e o link está aqui no chat, então se vocês quiserem já ter ele aí. Hoje teremos rodas de conversas com artistas a partir das 14 horas e também mesa de discussão. E lembro a todas e a todos que nossa programação se estende até sexta-feira, dia 21, ok? Outra coisa, não se esqueçam de preencher a lista de presença, que o link também está aqui no chat. Então, sou agitada porque a gente teve esse susto com a tecnologia, então me desculpem, e também o sotaque, né? Tentarei falar mais devagar. Dando início ao segundo encontro, gostaria de dar as boas-vindas e introduzir o nosso convidado que fará a abertura desta segunda edição, o Andrés Hernández, com a palestra intitulada Curadoria Colaborativa. O Andrés Hernández é artista visual, curador, pesquisador, professor e crítico de arte, pós-doutor pelo IA da Unesp, doutor em artes visuais pela Unicamp, mestre em teoria, crítica e produção em artes visuais e graduado em educação. Foi coordenador de exposições na Bienal da Habana, assistente curatorial do Departamento de Curadoria do Museu de Arte Moderna de São Paulo, coordenador executivo dessa mesma instituição e coordenador de projetos da Luciana Brito Galeria. Como artista visual, atua em diversas performances, como El Cuerpo de Silencio de Tânia Bruguera, Tatuagem Dimensional da artista Laura Lima, na Galeria Triângulo, no Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira, com instauração Tensões Invertidas em Sousas Campinas, e no Tonsores, ou Anopogonotomia, de Elcio Miyazaki, perdão se não falei certo. Isso é neste ano. Como curador, tem organizado diversas exposições e laboratórios curatoriais nacionais e internacionais desde 1997. Um deles é com a Regina Silveira na Colômbia e no Brasil. No 2020 e 2021, durante a pandemia, organizou vários projetos de curadoria de exposições e cursos virtuais. E neste momento ele é curador do projeto Fashion in Contradiction no Kirkland Lake Museum, em Canadá. Andrés foi professor convidado pelo Instituto de Artes Visuais da Unicamp, no 2016, e como professor estágio pelo pós-doutorado no IA Unesp, no 2020, 2021, 2022, ministrando a disciplina Estética 2. Ele também é sócio fundador e curador do Subsolo, Laboratório de Arte de 2018, em Campinas. Sem mais preâmbulos, eu vou pedir para os assistentes, quando quiserem fazer as perguntas, podem ser escritas pelo chat, e no final da mesa será possível também abrir o microfone para perguntas e comentários, e acho que é isso. Então, vou dar as boas-vindas ao Andrés. Bom, bom dia a todos. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Me sinto muito contente de poder participar, né, da abertura desse evento, que eu acho que já está sendo construído e solidificado em cada uma das edições. Esta é a segunda, mas a primeira foi um super sucesso.
a Angie especialmente, que me fez esse convite e eu aceitei com muito carinho. E a todos os que estão aqui participando, muitos conhecidos e muitos que eu falarei hoje na minha apresentação. Eu coloquei esse título de curadoria compartilhada nessa lógica que me caracteriza como curador, de expandir essas colaborações de forma adirecional. Então, mais que uma palestra, eu gostaria que fosse uma troca de reflexões entre todos, que é uma das questões que pauta minha pesquisa como curador. Primeiro, bom, eu quero fazer, antes de começar, bom, aqui estão meus contatos, que todo mundo conhece. Quem quiser ter uma ideia geral sobre meu processo de construção de curadoria, de pesquisa, tem no YouTube tem esse material, que é uma entrevista com o Rafael Fonseca, que ali tem esse programa de um curador, 1 hora. E em 2021 ele me entrevistou e tem um pouco de minha trajetória como curador. Eu gostaria primeiro de falar dessa exposição, de 2 exposições que estão em cartaz sobre minha curadoria, uma da Raquel Fayad, que é uma itinerância que está na Pinacoteca de Botucatu, quem estiver por interior, e a outra que está perto da Unicamp, no Pavão Cultural, que é essa exposição da Olivia Niemeyer, e aí também presencialmente vão ter uma ideia mais precisa sobre como eu penso, como estruturo as curadorias, ou essas parcerias curatoriais. E 2 projetos que inauguram no dia 5 de novembro, que é essa exposição da Lucrécia Couso, aqui em São Paulo, que se chama E o Sol Só Vem Depois, que é uma exposição bem interessante. E essa que o convite ainda não está pronto, que se chama Artérias na Cerâmica, que será na Andrea Rede Galeria, que também inaugura no dia 5. E aqui tem alguns dos artistas que participam com obras nessa exposição. Então, eu falava para vocês da questão de por que eu pus esse título mais simples, aparentemente, precisamente porque minha forma de pensar a curadoria, ela se estrutura baseada nessa lógica de diálogos, nessa lógica de estabelecer conexões, de estabelecer discussões, de estabelecer desafios, tanto para o artista que participa das exposições, dos projetos, como para mim. E essa frase da artista colombiana Doris Salcedo é talvez uma das questões que me direciona nessa lógica da curadoria colaborativa, pensando sempre em como é importante a participação de todos os agentes, desmistificando talvez aquela lógica de um curador como um ente superior e que dilui também aquela questão da origem da curadoria como aquele indivíduo que cuidava de bens e não de pessoas, mesmo de pessoas que têm crianças ou pessoas que eram chamados de loucos ou outras pessoas, assim como de bens que eram raptados das guerras, enfim. Então, minha curadoria, ela vai mais, ou como eu estruturo minhas curadorias, elas vão mais na lógica de trabalhar com seres humanos. Então, de sermos seres humanos discutindo
e elaborando esses projetos. Claro que nessa direção, nessa lógica, tem meus pontos de vista e meus direcionamentos nessa estruturação, mas que eles sempre vão nessa lógica do diálogo. Eu quis fazer um recorte nessa apresentação para o dia de hoje, direcionado sobretudo ou partindo de minha passagem aqui no Brasil pela academia. Então, desde minha dissertação de mestrado, desde meu mestrado, que eu focado, como eu sou cubano, eu percebi que no Brasil não tem, ou não tinha nesse momento, material em português abrangente sobre a Bienal de Havana, que foi um evento muito importante, sobretudo no período da Guerra Fria, para a inserção de artistas do que era chamado Terceiro Mundo, no contexto global das artes visuais. Então, aí vai também essa questão da colaboração, de como eu posso aportar nessas lacunas dentro do sistema como um todo, desde meus conhecimentos. Então, esse é um momento pontual dentro da minha pesquisa como curador. Agradeço a todas as pessoas, não vou mencionar aqui. Então, eu repito, eu fiz esse recorte intensificando ou destacando a importância que teve a passagem pela academia, sobretudo a pós-graduação aqui no Brasil. E um momento importante que eu destaco foi precisamente o convite da Silvia Fioragatti para ser professor visitante no Instituto de Artes, aí na Unicamp. Eu realmente não conhecia Campinas, não conhecia a cena artística nem acadêmica. Eu tinha feito um trabalho com a Del Pilar Salum, à distância, mas com esse convite realmente se intensifica meu contato com essa cena tanto acadêmica quanto artística, ou as duas juntas, no contexto do interior, do chamado interior, que eu acho às vezes que vem um pouco utilizado, que é utilizado de forma pejorativa, porque nesses 6, 7 anos que eu estou trabalhando com Campinas e outros artistas de outras regiões fora de São Paulo, tem sido muito gratificante. E aí, a partir dessa instância ali como professor convidado, eu entro também no doutorado, fiz o doutorado aí na Unicamp, e continuo ampliando essas colaborações, agora desde um ponto de vista talvez mais conceitual, que é discutir no contexto da arte contemporânea essas relações que se estabelecem entre os agentes, incluindo os espaços arquitetônicos e os espectadores, claro, obra de arte, artista, e foi um divisor de águas muito importante para os futuros projetos e os projetos que eu desenvolvi depois, ou que desenvolvimos, porque acho que ninguém faz nada sozinho, dentro do campo ou na curadoria. E posteriormente, meus pós-doutorado que eu fiz aqui na Unesp, no Instituto de Arte, com a tutoria do José Espanhol, que foi muito bom. E dentro dessa questão de colaboração, porque quando eu coloquei colaboração, não era uma coisa, é uma coisa ampliada. Essa colaboração eu vejo muito no enfrentamento de desafios. Então, quando eu fiz meu estágio, me deram um desafio de ministrar a disciplina de Estética 2. E para mim foi muito importante, como pesquisador, como curador e como professor, porque me fez
ativar esses desafios de pesquisa, esse desafio de entrar numa área que eu conhecia, mas que agora era para valer, era para aprofundar, porque eu precisava agir como professor e como pesquisador dentro dessa área. E tanto aqui, ou de forma geral, quando eu acho como atuo como professor, seja a disciplina que for, tanto quando estive na Unicamp, quando estive na Unesp, eu trato sempre de estruturar os programas onde se estabeleça uma colaboração ou uma relação entre esses conteúdos teóricos das disciplinas com a atuação prática dos alunos artistas que estão na academia, precisamente para adquirir, não, ou ter ferramentas que aperfeiçoem, ajudem ao aperfeiçoamento deles no contexto do sistema da arte, ou dentro do sistema da arte. Então, nessa lógica, durante minha estadia na Unicamp como professor convidado, eu consegui estruturar com os alunos curadoria. Então, a gente fez uma curadoria aí na Gaia, mas, ao mesmo tempo, estruturar essas parcerias, essas colaborações com a Faculdade de Artes da Universidade Federal de Uberlândia. Aqui embaixo vocês podem ver as parcerias, e também com a USP, com o Departamento de Linguística, onde os alunos artistas que participavam fizeram capas de livros para poemas e obras que eram estruturadas nessa malha fina cartoneira ali na Faculdade de Letras, aliás, da USP, e super funcionou. Então, aqui tem as discussões, são imagens dessas colaborações, dessas discussões com os alunos artistas, inclusive três alunos que me procuraram para discutir questões de curadoria. Você pode ver o Eixo aqui, o Alan, que hoje em dia trabalham como curadores, e que essas discussões foram feitas no contexto da disciplina que eu ministrei. Aqui é uma imagem da exposição na Gaia, onde os alunos tiveram que um desafio foi elaborar uma obra específica em A3 para essa exposição. Ao mesmo tempo, outras das questões que eu estruturo nessas colaborações, tanto conceituais como espaciais, são essas relações com a pesquisa diretamente do artista. Então, por exemplo, ao mesmo tempo que eu dava as disciplinas na Unicamp, eu tinha uma curadoria no SESI de Campinas, com esse artista inglês que se chama Leon Porisi, e para destacar como o projeto expográfico da exposição foi feito a partir desse detalhe dessa obra do artista, esse detalhe no canto inferior direito. Então, essas colaborações ou parcerias, elas irradiam de forma infinita, mas não vagamente, senão estruturando ou destacando frames dentro da pesquisa que podem ressaltar e que podem consolidar e que dão uma importância bem importante, uma importância forte no contexto do projeto. Então, aqui é uma vista da exposição, que seria a lógica desse frame da obra, e foi construído o projeto expográfico. E aqui, quando eu ministrei a disciplina na Unesp, essa exposição foi feita com os alunos, porque é uma coisa que eu acredito muito, de dar essa oportunidade aos estudantes artistas de ir explorando, de ir conhecendo como funciona o circuito, como funciona o sistema fora da academia, para alguns que não
que não conhecem, então a gente celebrou os 4 anos do Subsolo em Campinas com essa exposição dos estudantes artistas da Unicamp. Nessas parcerias, eu, no Museu da Universidade de Uberlândia, também organizei esse ano essa exposição de um artista, do artista Alan Ujo. Agora, durante minha estância em Campinas, um momento importante foi que eu falava no início de conhecer a cena artística ali, através da Valéria Menezes, que me possibilitou conhecer, dar início ao conhecimento de artistas da região. Então, um dos primeiros passos foi esse grupo que se chama Farol 81, ainda continua, eu não estou mais, porque eu acho que minha colaboração chega sempre até um ponto e depois asas livres para os artistas, para os agentes, mas com esse grupo se começa a consolidar essas parcerias, esses diálogos, esse conhecimento, essas possibilidades. A gente organizou exposições em Cuba, aí em Campinas, com um espaço que se chama Tal, da Cecília Stellini, porque essas parcerias, essas colaborações, eu acredito muito que reforçam, possibilitam estruturar essas pontes e projeções no contexto das artes visuais. Aqui, nessa exposição que eu falava no Atal 69, em Campinas, com uma obra da Alba Cortes, que nessas questões colaborativas que eu falo, elas vão nessas expansões possíveis, nessas reverberações possíveis. Então, a partir dessas discussões do grupo, ou dos grupos de artistas, os grupos de pesquisa, de estudos, vão aparecendo ou vão surgindo essas motivações ou essas reflexões que possibilitam inserir obras de artistas que participam em outros contextos. E, por exemplo, uma coisa que eu acredito muito são as residências. E, a partir daí, teve essa residência em Atafona, que é uma praia do Rio de Janeiro, que o mar está voltando e com todas essas mudanças climáticas, já o mar entrou assim, 5 quarteirões foram devastados, e essas questões possíveis de discussões, de realidades que atingem a sociedade, também me interessa muito colaborar e discutir com os artistas. Então, teve essa residência lá em Atafona, teve essa residência em Cuba, com outro grupo de artistas. Aqui são imagens num taller de gravura que existe em Cuba, que é muito reconhecido, e também essa possibilidade dos artistas conviverem, dialogarem, trabalhar em outro contexto, experimentarem, artistas que nunca tinham feito gravuras e foram lá a experimentar, que é uma coisa que eu acredito muito nessa questão colaborativa, que é desafiar os artistas, como aconteceu nessa exposição no Canadá, de artistas que nunca tinham feito videoarte, e eu coloquei esse desafio e foi super sucesso, assim. Outro desafio que eu me coloquei durante essa estância em Campinas, nos inícios, foi a pesquisa sobre livros de artista, que eu nunca tinha feito. Então, eu fiz uma exposição e cursos em Sousas, antes do Subsolo, e os cursos de curadoria sempre eram muito cheios, assim, sempre tem uma procura interessante. Mas como eu tinha que ir até lá, eu falei, vou me desafiar e vou fazer um curso sobre livro de artista. O livro de artista lotou, aqui tem várias as assinaturas dos artistas, que foi o convite, aparecia assim, com assinatura, lista de presença e e-mail dos artistas. E começo aí uma nova fase dentro da minha pesquisa, uma nova colaboração com uma modalidade que é livro de artista, que até hoje eu priorizo muito e tenho feito vários projetos. Como falava para vocês,
para mim é muito importante essas questões, poderíamos chamar sociais, humanas. Então, sempre trabalhar dando visibilidade ao espectador, que para mim é muito importante, e na arte contemporânea, na verdade, a terceira dimensão se dá precisamente por essa participação, por essa assimilação, por esse usufruir de todo tipo de público. Então, aqui era a exposição sobre livro artista e foi um grupo de deficientes visuais, onde eu também participei de forma também colaborativa. Eu criei um livro onde participaram todos os artistas que estavam na exposição. Quando a Ângela fazia a introdução e falava de eu como artista, na verdade, eu coloco, mas não que seja meu forte. Mas aqui nesse projeto especificamente, é um projeto da Sandra Cinto, que ela fez uma exposição de uma biblioteca, se chama Biblioteca do Amor, para o Centro Cultural em Cincinnati, nos Estados Unidos, e ela me convidou a participar. Então eu falei, Sandra, eu não sou artista, eu sou curador. Então eu fiz uma biblioteca dentro da biblioteca. Então peguei textos de artistas, ou convidei artistas dos quais eu tinha escrito, e solicitei expliquei a lógica do projeto e solicitei para eles fazerem uma obra para esse projeto. Então, aqui está esses artistas, a lista de artistas, e que participaram do projeto. E foi muito interessante, porque era uma curadoria, um livro dentro da biblioteca, uma biblioteca dentro da biblioteca, e foi muito relevante, assim. Eu repeti aqui. E aqui tem alguns exemplos. Esse é Daniel Caballero, de um texto que eu escrevi para uma exposição que ele fez aqui em São Paulo, em Ribeirão Preto. Então, a lógica do texto acompanhava essa viagem metafórica, subjetiva, de aqui a Ribeirão Preto, abordando a questão da preservação ambiental, da Mata Atlântica, e todas essas questões ambientais. A Valéria, que fez a capa e também trabalhou, ou fazia parte do livro. Tem o Paulo aqui, que também teve. E essa outra parceria que eu fiz, de livro do artista, se chama Poemário para Algarrobo, que é um algarrobo que eu trouxe de Cuba, essa madeira. E um poemário, aliás, Poemário para Algarrobo, poemas que eu escrevi e a Valéria ilustrou e a gente expôs. Nessa lógica, e dentro de Campinas também, tem o Subsolo, livro do artista, exposições que foram feitas durante a pandemia, porque a gente não parou, e essa obra da Regina Rocha Pita teve dentro da primeira exposição virtual, uma das primeiras que eu fiz durante a pandemia, a partir de um curso de livro de artista, e foi uma obra que transborda ternura e injúria na questão do livro do artista, e que esteve ali dentro do espaço do Subsolo Laboratório de Arte, onde hoje tem a obra da Cíntia Picelli exposta lá. Eu falava dessas parcerias, dessas colaborações, e também tem essas colaborações com os espaços expositivos, com espaços culturais, claro que com os artistas. E uma importante foi em Sousas, esse espaço onde inclusive a Ana, já fizemos, a Ana Freelanda, que está aqui, fizemos algumas exposições, que mais tarde eu vou falar. E essa foi a primeira exposição com a Adriana da Concepção, que a gente cobre a fachada, o galerista, o dono do espaço, o pessoal vai achar que a gente está em reforma, e eu falei, bom, é arte contemporânea, é precisamente isso que a gente quer causar, esse tensionamento, e a exposição foi super sucesso. Aí teve a Alicia Luffy, a quem eu tenho que agradecer muito, e tenho feito vários projetos com ela. Ela foi professora aposentada da Unicamp, do IA, mas
A gente tem trabalhado muito juntos nessa questão colaborativa, é uma pessoa com a qual eu tenho muito a agradecer nesse aprendizado. Desafios que se dão, por exemplo, com usos conceituais colaborativos de espaços, de materiais, com, por exemplo, Isabela Senatore e João Chimenton, aí no espaço do Cis Guanabara, que é uma antiga estação de trem em Campinas. Mas vejam aqui como exploro essas questões literais da fotografia, como é essa iluminação, como é a forma de pendurar dentro do espaço, aparecendo esses elementos ou esses artefatos que constituem parte ou que são inseridos como parte da expografia. E naquela exposição que eu falava do livro do artista, estabeleceu uma parceria muito duradoura, uma colaboração importantíssima com Isabela Senatore, que a gente não tem parado mais, e a gente tem organizado essas expedições que a gente chama com artistas visuais, que a gente tem efetuado 3 para Bahia, Maranhão, e agora acabamos de voltar de Belém do Pará. E essas expedições são exemplos muito fortes dessas colaborações, porque eu participo como curador, mas sou um membro que vai nessa expedição. Os artistas ficam à vontade para fazer seus registros, não necessariamente fotográficos, ou depois, como resultado, não necessariamente fotográfico. E depois a Isabela e eu estabelecemos um diálogo com os artistas para definir quais obras vão a fazer parte da pesquisa do artista e quais vão a fazer parte das exposições que a gente sempre executa. Então, olhem o título, Imersões e Inversões. Aí está muito claro esses processos colaborativos, esses processos de desafios e de diálogos, porque a imersão do grupo dentro desses contextos, desses lugares que a gente visita, e depois as inversões, porque não necessariamente precisa ser fotografia, e a gente deixa sempre os artistas apresentarem questões a partir da sua pesquisa. A Ana tem participado em quase todas, então depois, se der tempo, ela poderia também falar um pouco dessas parcerias. Aqui é de Belém, que a gente acabou de voltar de lá. E como eu falei, depois tem essas exposições. A primeira da Bahia, a gente teve que dividir em dois momentos. E também a gente vai por diferentes espaços. Aqui foi no Subsolo, aqui foi na Galeria Quarta Parede, aqui em São Paulo. A do Maranhão foi no Totem, que depois a gente vai ver imagem. E como um estopim importante foi a publicação, uma coisa que eu acredito muito, que são as publicações, os projetos editoriais, que possibilita esse de Campinas eu fiz para claro, eu fiz, mas é colaboração. A Yané, que é a designer, a Regina Rocha Pita, a gente fez um leilão de parede para captar recursos para fazer esse livro, que na verdade é o terceiro que eu faço. O primeiro eu fiz no MAN, eu acho que aqui ó, tem esses 3 de obras comentadas. Primeiro no MAN, com Carlito Carvalhosa, que faleceu, infelizmente, recentemente, um super artista. Esse eu fiz para a coleção, doações à coleção do Museu Universitário de Uberlândia, e esse para Campinas. E o quarto está em processo, a gente está captando, que é sobre cerâmica, que é meu novo desafio, hein, Leandro? Então, tem esse da Regina Silveira, da individual que eu fiz em Campinas, desculpa, em Colônia, Colômbia. E eu acredito muito nessa questão desse material. No caso, esse do meio,
nessa questão colaborativa, eu fui convidado para fazer a curadoria dos 20 anos do museu. Só que eu entrei na coleção e vi que tinha lacunas aí. E aí fui atrás de doações, Regina Silveira, Lucas Mambosi, Renato Pera, vários artistas, a Ovo, porque não tinha designer, moda, performance, e aí foram doados para enriquecer a coleção do Museu Universitário, que eu acredito que é muito importante. Meu xodó atual é esse livro de transgressões cerâmicas, que eu fui procurado para fazer um livro de cerâmica brasileira. Eu não falo. Qual foi a minha surpresa? Que não tem livro, não tem publicação sobre a cerâmica brasileira. E mesmo que a cerâmica é uma disciplina obrigatória nas escolas de arte. Então, a gente fez esse edital e tem um primeiro livro, que não será o livro, porque acho que fazer um livro de cerâmica brasileira não seria livro, seriam enciclopédias, porque é uma vasta produção diferente. Agora eu foco mais, desde 2021, nessas questões, e agora lá em Belém mesmo dá para ver as diferenças. Claro, que é uma primeira tentativa. O livro ficou muito bom, está sendo com muito sucesso, graças à turma. E aí, aos artistas, a toda a equipe que participou, porque a gente não faz nada sozinho. E faltou, por exemplo, um glossário, que no final foi um artista do Paraná que sugeriu, mas que esse a gente vai colocar no próximo Obras Comentadas. Uma questão que eu gosto muito é de abordar nos cursos, nessas colaborações, assuntos tensionadores. Então, essa questão de feminismo, essa própria questão do livro artista, da cerâmica, da questão racial, discussões que podem trazer, que podem ser feitas e que podem acrescentar muito em todo o grupo. Então, essa exposição, esse curso foi bem interessante. E outra coisa que eu sempre prezo é resultado de cursos, fazer exposições para poder discutir, e para os artistas poderem se conhecer, para a gente poder se conhecer, para as obras dialogarem, para ir criando redes, que tenho conseguido muito isso, de parcerias. Quando falava da questão do espaço, também de um espaço literal, essa exposição foi uma primeira exposição de parceria. Vou falar especificamente com a Regina Silveira, que é uma das artistas, se não a artista contemporânea brasileira mais relevante assim, no dia de hoje. E começou, talvez, com essa exposição que se chama Geometria Fragmentada, porque a galeria era bem complexa. Então, aqui está a Regina, no canto superior esquerdo. E aí, aqui à direita, tem um artista francês, Sarka, Rafael Sarka, que uma das coisas que eu trato sempre nas exposições é de trazer provocar essas discussões de processos também. Então, nessa obra do Sarka, por exemplo, tinha o desenho, aliás, o projeto aqui o desenho, aqui a escultura. Então, esse processo que poderia vir uma questão mais instrutiva. E eu pus essa imagem aqui, porque vocês veem essa escada, é o que a Regina traz para cá, ela triplica a imagem. Mas aqui, quando eu falava de desafio artístico, tem uma artista chamada Angela Conte, eu falei, Angela, é o seguinte, tem essa escada, é para você. E acho muito legal quando o artista resolve. Eu acho que é um termômetro do verdadeiro artista. Então, o que ela fez? Ela fez uma projeção de sabão líquido caindo, ela filmou, e ele vai caindo no sentido contrário, não, à inércia. Então, ele ia
ele vai se deslocando pelo verso da escada. Então, é um exemplo dessas colaborações e desafio. E voltando à Regina, eu mostrei para vocês aquele livro dessa exposição, que foi muito importante na minha trajetória, porque trabalhar com a Regina e ter toda essa confiança, eu acho muito relevante. Ao mesmo tempo, eu levei 4 artistas, obras de 4 artistas, de gerações diferentes, que também participaram da exposição. Vou acelerar um pouquinho. Aqui com a Regina tem essa... Bom, a exposição da Vera Orsini, que é outra artista de Campinas com a que eu tenho trabalhado, e a Regina Silveira com a Norma Vieira nessa parceria também com Espaços para celebrar, eles me chamaram para fazer a curadoria aos 18 anos do Totem, que é esse espaço em Souças, que eu acho um dos espaços arquitetônicos mais interessantes no Brasil. E a Regina fez essa, está ainda lá, quem quiser passar ali em Souças, ela fez essa instalação nessa parede do Totem, e a Norma fez essa instalação também, que se chamou Ouvindo o Silêncio. E era muito interessante porque eram esses poemas nas bases, e o público poderia movimentar essas bases e construir seu próprio poemário, seu próprio livro. E nessa parceria com os Espaços também, já falei dessa exposição da Olivia, que está em cartaz no Pavão Cultural. Então é muito legal, porque é um espaço cultural. Então aqui tem shows, normalmente, sistematicamente tem shows dentro da exposição de música, música clássica, música popular, e eu acho muito interessante. Tem grupos de escolas que vão aprender esses processos de fotografia, por exemplo, e eu acho muito enriquecedor. E outras parcerias com, por exemplo, Gabriel San Martín, que já tem escrito em várias das minhas curadorias, para a Ana, por exemplo, para a Newman, que acho muito interessante. Uma parceria muito importante é com a Raquel Fayad e com o Hugo, que foram das primeiras exposições que eu fiz durante a pandemia, no Subsolo, que é um espaço de discussões, um espaço independente. Eu falo, não é galeria, não é museu, é um espaço, um laboratório mesmo. E aí começou essa parceria com a Raquel, com o Hugo, que foi se desdobrando nessas ações artísticas que ela realizou durante essas exposições, que fazem parte de um projeto grande dela, e que reforça aquilo que eu falava dessa colaboração em redes, dessa expansão, que a gente coloca um centro, ou aquilo que aquela frase da Dori Salcedo, mas meu interesse precisamente são essas expansões, essas raízes, essas artérias, onde eu não preciso estar presente, assim, criar essas conexões para que ela se expanda, e a Raquel tem feito isso, inclusive com minha participação. Aqui tem a Angie dentro da exposição que ela fez no Subsolo, os artistas assinaram no meu corpo e eu participando em uma dessas ações. E essa exposição que está, é dizer, essa continuidade, essa sequência que está lá em Botucatu, da Raquel, com a performance. Enfim, se vocês entrarem no Subsolo, no Instagram da Raquel ou de todos esses artistas, vocês podem ver. Então, durante a pandemia, o Paulo está por aí, eu fiz várias exposições, como essa no apartamento do Powell, onde eu, a partir do acervo dele e nosso diálogo com ele, com a esposa, a Jané, que quase me mata porque eu mudei o apartamento todo lá, brincando. A gente fez dentro do apartamento a curadoria, não tem imagem, à distância. Então, a partir da coleção dele, então eles ficaram convivendo lá com a curadoria que eu fiz dentro do apartamento.
eu fiz também, uma das coisas mais interessantes e importantes foi nesse trabalho com os artistas que exploram os procedimentos cerâmicos, essa homenagem na sede do prédio dos advogados no Rio de Janeiro ao pessoal do jurídico que faleceu pela pandemia, da Covid-19, e eu fiz a curadoria com a artista Denise Brown, que ela é advogada, e está lá nesse prédio no Rio de Janeiro, ou com a Angerami, que fiz também no apartamento dele, ateliê, e que hoje em dia a gente tem um grupo onde tem vários artistas aqui que participam. Então, na sala dele, da casa dele, tinha o texto Plutarco. Então, ou tem ainda. Então, você sentava na sala e aí tinha o texto curatorial. Eu não vou entrar muito detalhe, se você quiser me perguntar, ou no meu Instagram tem mais elementos. Outra coisa que é muito importante é a questão do mercado. Eu sempre falo que é importante o mercado como parte do sistema. Não vou entrar em prós e contras, porque isso eu acho que todo tem prós e contras, mas essa exposição do Angerami foi organizada depois de uma itinerância na CIPER, em janeiro desse ano. E tem a Ana, que também nessa trajetória falava do lado esquerdo, naquele espaço da Rabeca, e depois a gente fez aqui esse ano na Casa Contemporânea em São Paulo. Para entrar nessas parcerias com a Ana, que a gente trabalha já faz bastante tempo, tem questões da pesquisa dela que me interessa muito e que é muito importante revelar nesses discursos que construímos juntos, conceituais, espaciais, de sua procedência. Ela é matemática, foi professora da Unicamp, mas é austríaca, húngara, desculpa, Ana, e foi para a Argentina, é dizer, a família leva por a questão da Segunda Guerra Mundial, e depois vem para o Brasil. Então, a Ana tem livros de artistas também incríveis, e foram todas essas questões exploradas nesses projetos que temos desenvolvido junto, e também essa questão desse deslocamento espacial e, consequentemente, conceitual, de estabelecer diálogos, de como expor, de como colocar, de como trazer para o público como agente importante nesse contexto. Com parcerias, por exemplo, com a Isabela, que eu falava lá, de trazer vídeo, arte para dentro, como parte do processo da exposição. É uma coisa muito, muito, muito enriquecedora. Nessa lógica também da cerâmica, a Regina Dutra, que é uma artista que eu descobri, entre aspas, nesse processo, e que fez lá no Subsolo, vai fazer um ano, e depois eu apresentei para a Andrea Rede, e ela está sendo representada por uma galeria. Então, essas colaborações também se dão nessa lógica, essa possibilidade de se inserir em diferentes nas partes que constituem o sistema da arte. Então, daí, a partir daí, a gente organizou essa exposição com a Alessandra Rede, que são duas gerações diferentes, duas pesquisas diferentes, e todo ia também nessa lógica da preservação. E um grande projeto que foi Fisionomia em Contradição, que aconteceu agora em março desse ano, que foi no Canadá, com uma itinerância desde Toronto até Kikerland Lake, que é a 800 quilômetros de Toronto, com várias instituições. Não se conhece muito da arte brasileira, como eu, particularmente, não conheço muito de arte do Canadá, e foi muito interessante essa parceria, que agora vai continuar para o ano que vem. Então, aqui são algumas imagens. Esse é o César Forero, que é a partir da Cecília Stellini, a gente fez essa parceria.
E essas continuidades e desdobramentos, que, por exemplo, essa obra da Norma Vieira, que vocês veem aqui embaixo, ela estava naquela exposição pelos 18 anos, e aí vai para outro contexto, para outro projeto. Aqui tem outras imagens, Lilian Camelli, o João Chimenton. O Paulo está... E aqui era o que eu falava desses desafios aos artistas. Por exemplo, o Genivaldo Amorim, que é um artista com o qual eu trabalho, e a Márcia Gadioli, que é da Casa Contemporânea também, nunca tinham feito vídeos artes. E foi um desafio para essa exposição no Canadá, e foi o maior sucesso. E, sobretudo, eles ficarem contentes dos resultados. Com o Genivaldo e o Jorge Dias, que é um artista moçambicano, a gente acabou de fazer essa exposição em Valinhos, que se chamou Espécies Nativas, dentro de um ginásio, que eu acho incrível. Olha a felicidade do público, que é uma coisa que colaborativamente me satisfaz muito. A Laura Martínez, que fez a exposição junto com a Ana, nessa lógica da cerâmica, e a participação em publicações. Por exemplo, a Palma Loyola, que é uma artista de Campinas, e eu escrevi o texto crítico na publicação. E aqui, por último, tem algumas das minhas participações como artista, aqui em Cuba ainda, com a Tânia Bruguera, que muitos de vocês devem conhecer, que é uma grande artista, uma artista relevante dentro do contexto da performance e das questões políticas. Ela aqui no centro. Isso foi em 98, gente, faz um tempinho. Ou essa aqui em Arco, para Laura Lima, pela Galeria Triângulo. Aqui do maior rolo, gente. As galerias começaram a reclamar, como assim uma galeria? E aí eu tive depois que ficar dentro do stand da galeria dando volta ali, porque foi censurada essa viagem por aí. Ou esses projetos com a Rochelle Costi. Esse foi o que a Angie falava aí em Sousas, no Cândido Ferreira, convite da Cecília Stellini. Eu enviei para o Canadá e eles acharam muito forte para discutir o corpo nessa lógica que era cair sangue a partir desses ossos, e então, mas tem essa questão da vida, gerações. E esse último que eu fiz agora com o Elcio Miyazaki, que na verdade essa colaboração também se dá porque eu não gostaria de participar mais nesse tipo de performance, mas tem um artista que é muito amiga, que é a Priscila Rampin, que me indicou para o Elcio, e aí não tinha como falar que não. E em abril, acho que foi esse ano, eu fiz, está circulando por aí como vídeo, como fotos, alguns vídeos. Essa minha boca para aquela exposição de Uberlândia. E, bom, é isso aí. Fui bastante rápido para poder pôr, mas agora eu gostaria de ouvir vocês. Tem perguntas por aí? Sim. Bom, Andrés, primeiramente, muito obrigada por você compartilhar sua grande trajetória. É muita coisa mesmo. É um pequenininho, é um frenesi. Eu sei, mas já dá para perceber sua grande trajetória, todo o caminho que você fez. Eu acho super interessante também essas questões que você fala sobre esses diálogos, sobre essas colaborações, esses enfrentamentos de desafios que você coloca tanto para o artista e tanto para você como curador também, né? E essa lógica de trabalhar em conjunto, eu acho muito, muito enriquecedora mesmo. Eu também já participei, você já me convidou, então eu tenho também eu sou, digamos assim, da casa, né? Mas eu acho e acredito que para os assistentes aqui, os participantes também terem uma noção desse caminho. Acho muito rico também que você não foca num local só, assim, que você expande, isso é muito interessante. Eu vou abrir aqui para quem quiser fazer perguntas, vou abrir o microfone. O chat está também à disposição se vocês quiserem fazer algumas perguntas. Eu tenho também algumas questões, mas eu vou
vou dar aqui, vou ler uma pergunta da Giovana, que ela perguntou sobre onde poder encontrar aquele livro das transgressões cerâmicas. Podem escrever para mim que eu coloco em contato. Tem alguns exemplares que na verdade eles estão à venda porque são formas de manutenção do subsolo, sobretudo, que é um espaço que não tem recursos. Assim. Então, tem esse. É um super livro. Tem poucos exemplares porque ele está saindo, tem muito sucesso, tem sido muito positivamente. E na verdade, não é um livro de cerâmica, tá? É um livro para discutir a cerâmica. O Leandro pode até falar depois se quiser. E eu não sou um curador de uma técnica, porque acho que técnica fica para uma coisa mais modernista nesse contexto de exposição, não de procedimento formal de fazer, sino dos procedimentos cerâmicos. Esse foi o grande desafio e a grande felicidade. E com relação àquilo que você falava, Angie, dos espaços, eu tenho uma convicção muito grande. Eu sempre falo para os artistas: eu não tenho medo de espaço, eu tenho medo de obra. Então, é muito triste às vezes o artista falar: eu não vou para o subsolo em Campinas, porque Campinas é interior, que eu acho super pejorativo usar isso. E prefere expor, sei lá, um banheiro aqui em São Paulo, que ninguém vá ir para o subsolo, que a Ana, por exemplo, a primeira vez, Ana, quando a gente se conheceu, que eu vi, falei: você vai comigo para o Canadá. Ou o Leandro, quando me apresentou, estou falando aqui alguns artistas, a Vani Caruso está aqui, que é do grupo lá de Farol 81, mas o Leandro, que quando me apresentou, a gente está até hoje, ele está nessa exposição que vai acontecer na Andrea Rede, enfim, essa é a minha forma de pensar, de dialogar e de criar parcerias. E repito, eu acho que é muito importante esse desafio para mim, como eu falei para vocês, com o livro do artista, alguns dos exemplos, e com a cerâmica, como para os artistas. Porque quando o artista enfrenta desafios, para mim esse é o termômetro do verdadeiro artista, entende? Quero enfrentar desafios, quero ver o que acontece, quero tensionar minha pesquisa, quero ficar nervoso, vai. Sim, uma coisa que também chama muito a atenção, e você já falou disso também, é que você não tem uma seleção de artistas que sejam só com uma trajetória grande, você também abre, inclusive até para estudantes, né? E eu queria até perguntar isso, especificamente em Campinas, né, que é o evento da Unicamp, e geralmente Campinas tem, hoje um pouco mais, né? Mas antigamente o circuito era bem limitado, era só Barão Geraldo, Instituto de Artes, Gaia. O subsolo, Angie? Hoje, não, exatamente, para ir que ia ir. Aí depois que ele abriu e você entrou e abriu o subsolo e expandiu. Aí já não ficou limitado só em Barão Geraldo. E aí eu te ia perguntar o que te motivou a abrir um espaço independente em Campinas, porque você não morava aqui, você já tinha sua trajetória em São Paulo, já tinha um caminho em outras cidades também, outros países, mas o que te motivou a abrir um espaço ali em Campinas? Tem várias coisas, mas a primeira coisa, eu sou muito sincero, eu tenho um grande defeito que ser sincero. Eu não queria abrir o subsolo, o espaço, não o subsolo, tá? Porque o laboratório de arte ali. Não, porque eu tenho muito, graças a Deus, muito trabalho, eu gosto muito dessa coisa de curadoria, desafio. E eu trabalhei muitos anos também na Bienal, essa coisa executiva. Então, rouba muito tempo. Então, eu falei, mas uma coisa a ter. Essa é uma coisa inicial. Mas, no final, eu conheci a riqueza das pesquisas de artistas dessas regiões que ficam isoladas do chamado eixo cultural, que é uma problemática que tem muitas causas, mas isso daria para outra palestra.
Sim. Então, nessa lógica dos espaços que eu falava, quando eu fui com o Danilo Lorena, que é o outro, que ele é o diretor executivo do Subsolo, que é um artista também, que acabou de se formar e defender o doutorado na Unicamp também, a gente foi lá e eu fui. E o que me motivou, quem conhece o Subsolo, é aquele corredor e aquela parede externa e um quintal, um pátio que tinha atrás para fazer projetos de paisagismo, que depois a gente teve que se fechar porque não tem grana. Mas era isso que eu falava, era a possibilidade de dar esses espaços para os artistas ou para desafiar os artistas, como está acontecendo até hoje. Então, o que me fez fundamentalmente ir para o Subsolo era essa relação entre a potência das pesquisas e as possibilidades de fazer coisas que eu quis sempre fazer e que em instituições estruturadas, não instituições como museus, galerias, não consigo, e eu fazer o que eu quiser, experimentar como eu fiz nesses 5 anos, e esses 2 espaços para desafiar os artistas, que vem um pouco de minha experiência no MAN, no Museu de Arte Moderna, sobretudo com o Tadeu Chiarelli, a Regiane Sintron e o Ricardo Rezende, onde eu aprendi muito dessa questão de pesquisar, que eu acho e eu falo que é um grande problema que a gente tem no Brasil. Também, talvez, na América Latina, mas eu estou aqui no Brasil, que é a América Latina, não mais, especificamente no Brasil, de sair e pesquisar, de ir atrás, de ver, de desafiar artistas, de preparar projetos. Por exemplo, a Giovana, que está aqui, ela está no meu grupo, que o Leandro está também aliás, eu não pus eu tirei. De encontros que a gente tem na terça-feira, ela me apresentou num grupo e ela está na exposição agora que vai abrir na Andrea Reda no dia 5. Então, eu acredito que a dificuldade maior, Angie, é precisamente essa falta de pesquisa. Sim. Essa falta de confrontar, de pôr a confrontar os artistas. Porque, por exemplo, nessa exposição que tu falava de artistas mais consagrados, com uma experiência, eu não acredito nisso de um grande artista, o artista mais importante. Acho que tem uma trajetória maior, tem possibilidades talvez melhores, mas eu acho muito importante colocar esses artistas em diálogo. Pode ser que não dê certo, não dá, tem que experimentar. Mas de se conhecerem, de experimentarem, isso muito na minha lógica da construção dos meus projetos, todos os projetos, tanto de curadoria como editoriais, todos os projetos que eu executo. Com certeza. A Giovana Piscini falou que acha muito potente as ligações que você cria, a teia de relações e diálogos artísticos, e adorou sua fala e deseja parabéns pelo teu lindo trabalho. Obrigado. Mas sem os artistas não seria possível nada. Sim, mas é importante também vocês, quando abrem esses espaços e dão oportunidade para a gente, né? Aí acho que faz sentido ao seu título, né? Essa curadoria colaborativa. A Mayra Freitas quer fazer uma pergunta, vou abrir o microfone para ela. Já abri aqui, obrigada, Andy. André, foi muito bom te ouvir, muito bom mesmo. Eu tenho pensado muito sobre curadorias não hegemônicas, né? E aí, quando você fala desse lugar da falta de pesquisa, muitas vezes eu acho que a forma como as grandes instituições colocam, né, os processos de construção das exposições acaba sendo uma estrutura um ritmo, né, tão acelerado que a pesquisa fica para trás e a gente acaba vendo alguns vícios, né? Então, de repente, a mesma obra roda 5 exposições, esgota, né? A gente não para de topar com essas mesmas obras, e esse lugar, né, de olhar e de fazer um laço, de fato, com a produção de artistas que, de repente, nem estão inseridos diretamente nesse sistema, nesse circuito mais engessado, né? E de fomentar um espaço independente, né? Campinas tem um lastro de espaços independentes. A gente teve aqui o Ateliê aberto por muitos anos, gerido pela Samantha Moreira, que era o espaço independente mais antigo do Brasil, né? Que fechou em 2000
15, 16, talvez, e que hoje a gente vê uma certa efervescência na cidade, né, de espaços surgindo, espaços ganhando outros lugares também, uma galeria, de repente, de uma artista, mas que começa a abrir para outros. Então, acho que a gente tem, em Campinas, de fato, uma certa cena acontecendo, né, e aí eu fiquei me lembrando, né, vendo os teus trabalhos, fiquei me lembrando um pouco da exposição da Andrea Mendes, que aconteceu no MAC agora no começo do ano, sobre subsolo, com a curadoria da Sônia Fardim, e que passava muito por esse lugar, né, que eu tenho achado muito interessante, eu tenho encontrado em algumas exposições, que é esse lugar da curadoria trazer processo de pesquisa, né, para o espaço expositivo, realmente deixar ali, tem muito texto, e eu fico pensando nisso na relação com o público, né? E aí eu me lembrei também de uma experiência que aconteceu no Sesc São Caetano no ano passado, vinha já de antes da pandemia, acabou se prolongando um pouco, que foi o Sala de Estar, e que foi uma exposição do acervo do Sesc, e que envolveu o público. O processo curatorial foi partilhado com o público, né? E eu achei essa experiência super importante, assim, no sentido também desse lugar curatorial enquanto pesquisa e formação de público, né? Da gente dar a ver esse processo de relação com as obras e de conexões. E aí, enfim, fiquei muito feliz assim, de saber que você está rodando em tantos espaços e, enfim, é isso, fiquei muito feliz de saber que você está em Campinas também, porque eu acho que é uma cidade que precisa dessas movimentações. A gente acaba muitas vezes colocando muita responsa nas instituições, né, mas Campinas está carente de instituições públicas, né, e aí a coisa precisa ser feita por outras vias, né. E aí queria te fazer uma pergunta, assim, se você já teve alguma experiência de partilhar processo curatorial com o público, não exatamente com pessoas do sistema de arte, porque eu estou nessa pipa, assim, de querer testar com criança, sabe, levar a criança para pensar a organização. Eu abri uma exposição no Sesc São Caetano em agosto, e a minha filha participou da montagem, ela deu pitaco, ela mudou o processo curatorial, e assim, foi muito potente ver que o olhar dela era de outro lugar, e que ela resolveu algumas obras, assim. Enfim, era um pouco isso. Maíra, várias coisas aí. Primeiro, a Andrea Mendes, ela, quando eu fiz aquela professor convidado, tinha como condição que eu tinha que encontrar uma vez por semana, acho que era, artistas da região. E a Andrea inicialmente não entrou, mas eu tinha encontrado naquela exposição do SESI, do artista inglês, e eu falei, você vai entrar no meu curso. E aí eu coloquei ela no meu curso. Aí, depois, bom, a gente nunca mais se separou também. É que é muita experiência, gente. Então, desculpa quem não foi mencionado, mas... e aí, ela cuida, ela trabalha com uma coleção de arte africana que tem em Campinas, que, aliás, Campinas, eu fiquei surpreso quando eu cheguei desse déficit, porque Campinas tem uma importância relevante na história da arte brasileira e universal. Porque o Valdemar Cordeiro, por exemplo, as séries de computadores, ele fez na Unicamp. A primeira exposição de Lazar Segal no Brasil foi em Campinas. E aí vai, tá? É isso aí, Maíra. E aí, quando abriu a exposição no SESI, no mesmo lugar que eu apresentei, teve uma palestra, ela me convidou, e eu fiquei muito emocionado nessa lógica do que a gente está discutindo, que a Andrea falou, que me agradecia. Eu falei, olha, todo o que ela falou em público, de curadoria, eu devo a esse senhor que está aqui pelo curso que eu ministrei lá na Unicamp. Então, eu fiquei muito feliz. Ela faz parte do conselho do Subsolo e ela fez exposições lá no Subsolo também. Com relação a essa participação do público, quando sempre está presente, quando eu falo para os artistas, e o Leandro, eu falo Leandro, mas os artistas que trabalham comigo, tá, Ana, boa viagem, Ana, obrigado. Eu sempre insisto nessa questão da terceira dimensão, para a questão da participação de todo tipo de público. Quando a gente inaugurou o Subsolo, inclusive a Angie participou, e o Paulo estavam lá nas ações que a gente fez, a ideia era ter colaborações com as instituições de ensino em Campinas e com o sistema de ensino para criança, porque ali onde está o Subsolo tem muitas escolas.
só que é muito complexo e é caro também, essa lógica de participação direta, entende? Então, a gente tem base, crianças, eu sempre penso que as exposições elas sejam estruturadas para todo tipo de público, para a participação do público. Então, o livro do artista sempre, eu insisto para o artista, o livro do artista que possa ser folheado, que o público possa tocar, que possa sentir, que possa expandir sensorialmente essas vivências, essas referências, entende? Então, sim, eu sempre penso nisso. Talvez, agora não me lembro de alguma onde diretamente precise, digamos assim, é que todas precisam. Mas é uma coisa que eu penso, Maíra, que eu defendo para sempre nos cursos para os artistas pensarem nessas obras também com um viés lúdico, que possam, onde possa o espectador participar. E quando eu faço esses encontros com educadores, eu sempre insisto, e com os próprios alunos, estudantes, não se fala aluno, mas estudantes artistas, de terem, estruturarem, conceberem ferramentas para, quando tem a visita de público, poder atingir todo tipo de público, independentemente da referência, do nível social, nível acadêmico, e não criar algo engessado, um discurso engessado para ativar a participação do público. Isso é muito importante. Não sei se respondi a tua pergunta, mas eu fico muito feliz, é isso que eu ia falar para a Angie, que depois que a gente chegou em Campinas, 5 anos, a Campinas hoje, eu posso me retirar já, porque Campinas está efervescente lá, os espaços, criando instituições, discutindo, Sim. enfim. Acho que alguém quer conversar, fazer alguma pergunta. O Leandro, pode falar, Leandro. Eu quero falar também. Eu sou testemunha assim dessa generosidade assim do Andrés de trazer, abrir mais esses espaços assim. Eu sou de Goiás, né? É um lugar que está bem distante assim desses centros hegemônicos assim da cultura, né, no país. E eu acho muito bom esse movimento de estar expandindo essas fronteiras, incluindo mais pessoas. Eu vejo que é um trabalho de também valorizar mais a cultura desse país, que é muito grande. É muito grande. E vejo que isso só enriquece todo esse panorama. Esses grupos, por exemplo, que a gente faz parte hoje, tem gente de São Paulo, daqui de Goiás, Pernambuco, da Bahia. Então, é uma experiência muito rica, uma experiência que traz muito... expande muitas fronteiras do tanto que a gente pode chegar enquanto artista. Eu acho um trabalho muito generoso e esse trabalho com a cerâmica também eu acho muito importante, como o André estava falando, foi o primeiro livro de cerâmica, né, assim, nesse porte, tirando a cerâmica só desse contexto utilitário, né, podendo trazer mais essa valorização do que a cerâmica pode trazer também nesse panorama artístico. Para mim, é muito importante poder ter essas oportunidades assim. Eu sou grata ao seu trabalho, Andrés. E quero te fazer uma pergunta. Vi um pouco do seu trabalho enquanto artista, que eu não conheço tanto ainda, e quero saber como que você chegou, se foi de artista para curador, se foi de curador para artista, como que você fez você leva essa união aí desses dois campos? Eu acredito, Leandro, que
tipo assim, minha experiência, minha vivência com vocês, meus conhecimentos e como ser humano. A maioria delas, exceto a da Tânia, que éramos muito amigos, enfim, e da Laura Lima, eu na verdade, experimento. Não acho que eu seja o artista, mas são momentos, às vezes, de contestação, sabe? Da vida, de vivências, de momentos, que eu acho que é um pouco vocês construem, mas também eu não me considero. Eu mostro, porque, na verdade, eu tive que apresentar uma disciplina aí na Unicamp, quando estava fazendo doutorado, mas eu gosto, não de falar que sou artista, senão de experimentar, sabe? Eu convivo com vocês, com artistas o tempo inteiro, então talvez vai nessa... Talvez eu seja um artista frustrado, entende? Então, pode ser isso aí. Mas é prazeroso, sei lá. Legal. Alguém tem um comentário, uma pergunta? Não, ninguém. Pavel, vamos lá, Pavel. É isso aí, a turminha... a facção. Bom dia. Desculpa aqui, ontem tem barulho de uma criança, mas aqui estou na fase de pai. Nossa, eu queria agradecer a organização do evento, pelo convite, por la continuidad do evento mismo y esperando que sea como año pasado, un evento súper bien sucedido. Andrés, por a sua palestra y por siempre te presente de alguna manera a personas que te han colaborado con él. Andrés, yo quería preguntar específicamente, o preguntar no, saber un poco su opinión. No meu critério, e acho que é o critério da grande maioria. A historiografia tem uma grande problemática a partir de que a historiografia é uma espécie de recorte da produção artística de um contexto, de um lugar e até a história universal, a história da arte, a história da cultura, a história... E tem aquele grande problema de apagar, de silenciar, de não representar uma grande parte da produção cultural da sociedade. Como você entende seu processo curatorial e a partir de essas próprias experiências que você tem colocado aqui, trabalhando em lugares que não são centros hegemônicos, a posição do curador e essa relação não só do curador, na publicação também, como parte do processo do curador também, de refrendar, de deixar registro sobre a produção de determinados artistas ou determinados contextos. Como você entende um pouco essa relação do curador, um pouco saindo do foco ou quizás em relação com esse recorte que um pouco a historiografia do modo que a gente conhece hoje ainda tem essa problemática com relação a produções artísticas especificamente? Paulo, eu acredito que tudo começa quando eu trabalhei na Bienal de Havana, em plena Guerra Fria, estava se acabando, e quando eu faço muita coisa que eu não conhecia em Cuba, conheci quando saí, tive acesso a material, e quando eu faço a dissertação de mestrado sobre a Bienal de Havana, é como um ponto de partida da importância que teve, sobretudo as primeiras edições com a Gillian, para trazer a discussão do que se chamava Terceiro Mundo, que muita gente não reconhece a Bienal da Havana nessa lógica, mas foi muito importante, inclusive, para muitos artistas brasileiros que hoje em dia têm uma projeção internacional. Então, talvez essa pesquisa, talvez um pouco até ideológica, dessa segmentação num sistema global da arte, mas não é ideológica, porque a bibliografia, como a Gisela Terre, por exemplo, e outras exposições, ficava demonstrado que a própria Aracy Amaral coloca nos seus textos, como os países, a própria Bienal de São Paulo excluía
os artistas do chamado terceiro mundo, até os artistas brasileiros, enfim. Então, talvez foi isso. Aí, na medida que eu vou entrando no sistema, com 11 anos no MAN, depois na Luciana Brito, depois fazendo curadorias independentes, eu começo a, já assim, um terceiro mundo existente, eu começo a perceber que aquela lógica de exclusão, ela se mantém no sistema. Então, que os artistas do chamado interior, ou artistas com determinada pesquisa, eles não estavam inseridos. Então, tem muitas instituições que passa, acho que a Maíra falava até, e é uma coisa que eu corroboro, que você vê hoje, daqui a 5 anos está na outra, e eu não sou contra, mas eu acho que tem que haver o mesmo artista, a mesma pesquisa, eu acho que tem que abrir para pesquisar e para trazer outro tipo de pesquisa que está longe de São Paulo, que está longe de Rio, Brasília, Porto Alegre, enfim, sobretudo São Paulo. E eu acho muito importante. Eu tive vivências em galerias onde o curador ia na galeria e o galerista separava obras para ele ver. E não se fazia uma pesquisa em ateliês, não se expandia. Então, eu acredito, e é minha convicção, que é importante o curador ter essa visão expandida, e esse fazer expandido, e esse diálogo expandido, e essa colaboração expandida para conhecer, para refrescar, para trazer, para dar possibilidades de discussão e de diálogo aos artistas que estão fora desse circuito confortável, talvez seja essa palavra, entendeu? Então, tem talvez várias questões envolvidas, questões financeiras, questões de patrocínio, enfim, mas que eu, por isso, tento trabalhar, sobretudo, fora dessa questão. Mas eu acho que é muito importante o curador ir nessa lógica de expandir sua pesquisa. E o livro de cerâmica é um exemplo disso. Artistas que estão estourando que não eram conhecidos e que estão estourando o Brasil fora e fora do Brasil a partir dessa pesquisa. Não que eu seja o curador ideal, mas é uma coisa que eu acredito que eu acho que a gente precisa, porque às vezes a gente fica se lamentando e a gente não faz. E eu acho que nós cubanos assim, a gente traz isso de fazer e tem que fazer para que aconteça. E eu acho que falta sim, e falta em vários níveis assim, porque eu acho que, por exemplo, acredito que tem pouquíssimos ou quase nenhum curso de curadoria, por exemplo, onde se discuta a curadoria nesse contexto. E que se separe um pouco, que às vezes os próprios artistas acompanham essa lógica do curador ser o supremo, o super Deus, e isso é super perigoso, assim, na minha opinião. Então, também é um dos motivos de que eu pus esse título nessa conversa, que acho que é uma colaboração, não tem um Deus supremo. Eu acho que, eu sempre falo, eu tenho um trabalho porque vocês produzem. E isso é uma coisa que o artista deveria entender, assim, não, Andrés, o Deus, porque me pus nessa exposição. Não, peraí, em que momento, em que lugar está a força de tua pesquisa? Em que momento está que se você não produz ou que não tem obras de arte, o curador ou ninguém pode organizar um projeto? Não estou querendo dizer que agora sejam os artistas que venham com essa arrogância, tá? Sino que se estabeleçam esses diálogos e essas parcerias, porque não sei se respondi tua pergunta, Paulo, mas Más como una pregunta era levantar un poco un diálogo mismo aquí dentro del espacio en torno de esas preocupaciones también. o Ana quer falar também. Pode falar que ela pode perguntar, né? Bom, então eu acho que... Então, alguém tem alguma outra questão, pergunta, comentário?
Não? Bom, então eu acho que obrigado, Andrés, e a todas e a todos que se manifestaram durante essa apresentação. Eu gostaria de convidar vocês para a abertura da exposição Gestos Pontes, que logo mais eu vou apresentar a galeria virtual. Essa exposição foi curada pela Mayra Freitas, a Norma Movilon, que não pode estar nesse momento, e eu. E aí eu gostaria de conversar um pouco sobre esse processo curatorial, se a Mayra puder me acompanhar também, e falar um pouco sobre as mesas de conversa com artistas que teremos hoje à tarde, também amanhã. Então, eu peço para vocês acompanharmos mais um pouco. Novamente, Andrés, muito obrigada. Obrigado a vocês, gente. Muito, muito obrigado. Sucesso, é um privilégio. Infelizmente, eu não vou poder ficar, mas depois eu vejo a gravação. Ok. Eu estou correndo com essas duas exposições. Sim. E muito obrigada. Eu super agradecer e estou aí para o que precisarem, gente. Obrigada. Beijo. Obrigada, André. Obrigada, Andrés. Tchau, pessoal. Até a tarde. Tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, para quem ficar, eu vou compartilhar para vocês a tela onde está a galeria virtual, só para vocês acompanharem como ela funciona um pouco. E eu acho que vão sair bastante pessoas também, mas fica aqui gravado. E só lembrando, às 14 horas a gente vai ter conversa com os artistas, então, se vocês nos acompanharem, seria ideal. Eu não sei se a Mayra gostaria de conversar antes, ou eu compartilho a tela. Eu acho que você pode ir mostrando, e aí a gente faz alguns comentários. Talvez dizer, né, que a exposição, ela tem obras de artistas estudantes, né, discentes, tanto da graduação quanto do programa de pós de artes visuais da Unicamp, e eu acho que é um exercício muito interessante, né, de a gente acolher as obras que chegam e criar as amarrações a partir dela. Não é uma curadoria de corte, mas é uma curadoria de amarração dos processos de pesquisas poéticas que estão postos nesse território que muitas vezes a gente nem sequer conhece, né? Então, acho que tem esse lugar também da gente começar a entender quem são os nossos pares dentro desse espaço, né? E, enfim, a Andy fez ano passado e fez esse ano também um trabalho dispositivo que eu considero incrível, assim, tem uma habilidade imensa para pensar essa disposição das obras e os enlaces. Então, o bate-bola que a gente tem feito é um pouco esse, né, dela pensar o dispositivo, e a gente produziu o texto. Nesse ano eu produzi com a Norma o texto, ficou um texto também um pouco mais aberto, né, do que no ano passado, que era um pouco mais rígido. Mas é isso, acho que a gente podia ver. Vamos lá, vou apresentar, aí eu vou mostrando como é a dinâmica dela, e a gente vai falando, quem quiser perguntar também. Vamos lá. Bom, compartilhei, né? Está apresentando aí? Sim, abri. Ok. Então, a plataforma chama Art Steps. Ela é uma plataforma que é gratuita, mas também você pode assinar, e ela vai oferecer outros recursos. Para ingressar nela, ela sempre vai pedir para vocês logarem, mas pode ser no Facebook ou no Google. Então, vocês aí escolhem. Aí ela vai abrir nesta parte aqui, né? E ela tem estas setinhas, que elas têm uns pontos guias, onde, se você quiser, pode dar o play. E ela vai te guiando pelo passeio da galeria, né? Ou você também pode fazer manual sem precisar dela. Então, aqui ele vai mostrar as marquinhas, né? E aí você pode se dirigir onde você quiser. Estas que tem no vídeo, você clica nela e ela vai te encaminhar no YouTube. É importante ter boa internet, porque ela funciona assim. Aí dá play, aí vai correr. Eu não vou mostrar muito, porque aí eu deixo assim, convite para tarde a gente conversar. Mas aí vocês podem clicar na imagem, aí vai aparecer a ficha técnica, o nome do artista. Mas é isso que falava a Mayra. A gente fez essa exposição mais dialogando
com essa parte da paisagem, dos gestos, teve várias técnicas, encontramos fotografia, estilo, óleo, essa aqui é uma técnica que é mix com bordado, desenho. Então, é isso, é o convite para vocês explorarem a galeria. E acho que é isso, não sei se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Foram 22 artistas que se apresentaram. Como falou a Mayra, não foi um recorte, mas a gente selecionou os artistas cumprindo os requisitos que precisávamos para poder apresentar nesta galeria, nessa plataforma, que ela requer algumas condições. Mas é isso, aí tem também o passeinho da praia aqui na galeria. E é isso aí. Então, estão super convidados para vocês visitarem ela. Ela fica no ar. Então, vocês podem visitar ela quando vocês quiserem. Podem compartilhar, seria ideal se vocês compartilharem. A exposição do ano passado também, ela está disponível no site, lá no EAD. Então, é isso, pessoal. Bom, então, abrimos o segundo encontro de artes visuais, e já nesse primeiro dia deixo aí o convite, né, para quem for do programa, para colar junto no ano que vem, porque a gente precisa de ajuda, inclusive pensando que esse ano acabou ficando um ano de trânsito, né, entre a vida virtual e a vida material, e há um desejo, né, de que o ano que vem o evento aconteça presencialmente, que a exposição ocupe um espaço, e isso demanda necessariamente muitos mais braços, né, processo de montagem, isso tudo se complexifica, e realmente, assim, um evento decente como esse, ele demanda distribuição de muitos braços de trabalho. Então, deixo também o convite, né, para que a gente possa fazer isso juntos para o ano que vem, para dar continuidade e visibilizar, né, as nossas pesquisas, os nossos processos, e criar também essas pontes, né? A universidade, por vezes, ela é um lugar, principalmente para quem está na pós, muito solitário, né? Eu acho que a gente não precisa mais de solidão. Então, fica o convite para que a gente alinhave, né, e construa esses gestos pontes. Então, é isso. Andy, obrigada. Se você quiser encerrar. Muito obrigada a todos vocês pela presença. Obrigada, Mayra. Obrigada, André, no estádio. Mas é isso. Estou muito contente de ter vocês aqui, ter esse tempo compartilhando com a gente compartilhando também essas questões que surgem na academia também, e às vezes até fora. E eu só peço para vocês nos seguirem acompanhando. À tarde, às 14 horas, vai ter essa conversa com alguns artistas. A gente fala o grupo 1, amanhã vai ser um grupo 2. Às 13h45, acho que vai ser outra mesa, que também vai ser bem interessante. Eu espero vocês às 13h45. A mesa chama Gestos da Arte, entre o desenho, a escrita e a escuta. Então, a programação está aí. Acho que é isso. Sou muito obrigada e aguardo vocês às 14. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Quem que vai parar a gravação? Fui eu ou é você, Maíra?